Oi, gente, eu sou a Carol, esse é meu diário de intercâmbio e como eu tinha falado, quando as coisas se resolvessem, eu ia vir aqui contar pra vocês o que tinha acontecido. Então, eu tô aqui pra falar por que que eu troquei de host family. Primeiramente, eu quero deixar claro que meu objetivo fazendo esse vídeo não é de maneira nenhuma falar mal de ninguém. Eu nem queria fazer, na verdade, só que bastante gente me pediu e eu falei, tipo, que eu não queria falar mal deles e tal. Eles falaram que era só pra eu contar o que tinha acontecido. Então, eu vou contar do meu ponto de vista, da minha perspectiva, por que que não deu certo com a minha primeira família. Sabe quando acontece tanta coisa que você não sabe nem por onde começar? Sou eu agora. Sério, eu não sei por onde começar a falar. Então, eu vou começar do início. Gente, eu não sei o que aconteceu com a minha voz, não. Ela tá rouca, mas enfim. Quando eu recebi a família, eu não fiquei muito satisfeita não, sabe? Porque não tinha filho e eles eram mais velhos e tal. E a minha agente falou que se eu ficasse sozinha por não ter host brothers e host sisters, eu poderia trocar. Mas eu não queria ir com a ideia fixa de ir pra trocar. Então eu pensei em vir com a intenção de dar uma chance. E foi isso que eu fiz nos últimos 5 meses. Eu tava tentando fazer as coisas funcionarem. Tá, eu vou começar falando das minhas primeiras impressões. Quando eu cheguei, o meu host dad no aeroporto, eu tava andando, ele me falou que a minha host mom não podia andar rápido porque ela tinha um problema na perna. E eu falei, tipo, ok, não tem problema nenhum, tal. Desde comecei a andar devagar e ela aparentava bem mais velha do que eu tinha imaginado, mas eu achei ela bem fofa e ele também, quando eu cheguei no aeroporto e quando eu cheguei na casa também. E na minha primeira semana, eu fui pra alguns lugares com eles. Eu falei no meu vídeo da primeira semana e tal, mas eu fui com a minha host mom, eu fui em um lugar que só tinha gente mais velha, que não é o fim do mundo, gente, mas não é o tipo de lugar que eu me sinto muito bem, entendeu? Todos os lugares que eu ia com eles, que com a minha host mom e com o meu host dad, não tinha ninguém da minha idade, era todo mundo mais velho, e eu não me sentia muito bem de estar lá, sabe? Quando começou as minhas aulas, a minha host mom não me levou no primeiro dia, tipo, não que ela tivesse obrigação de me levar, sabe? Mas eu achei que ela ia me levar e tal. E quando eu liguei pra ela me buscar aquele dia, porque eu perdi o ônibus, eu vi que ela tava bem incomodada, mas tudo bem. No início eu tive, tipo, várias situações desagradáveis também. Tipo, um dia que ela não me falou que eles jantavam todo dia às 7. Então, um dia eu fui tomar banho às 6h45 e era 7 horas, eu não tava lá embaixo pra jantar. Então, quando eu cheguei lá embaixo, era umas 7h20 e ela começou a me xingar. Ela falou, tipo, por que que eu não tava lá às 7, que eles têm jantar às 7, que eu devia ter falado que eu ia tomar banho, não sei o que, não sei o que. E, tipo, eu entendo, mas eu esperava que ela tivesse me falado, tipo, você tem que estar aqui às 7, porque ela não me falou, então como é que eu ia saber que eu tinha que estar lá? Então, isso foi uma das primeiras brigas que eu tive, assim. E eu fiquei bem triste porque ela foi bem grossa comigo. Meu rosto dela até me pediu desculpa depois. Ele tava sempre me pedindo desculpa por ela, por tudo que ela me falava e tal. E tipo uma situação bem ruim, gente. Um dia também que eu fiquei bem chateada foi no dia do meu aniversário, que eu até fiz o vídeo do meu aniversário. Eles não acordaram, tipo, antes de eu ir pra escola, eles não acordaram, não fizeram café, não fizeram nada de especial, sabe? Tipo, e eu fui pra escola, eu já não tava me sentindo muito bem. E quando eu saí da escola, a gente tava indo pra San Antônio. Eles não me deram parabéns, tipo, quando eu entrei no carro, eles não me deram parabéns, não falaram nada, eu achei bem estranho. Passou um tempo, eles me deram parabéns e tal, mas nada de especial, sabe? E eu fiquei meio frustrada, tipo, eu pensei, era com eles que era pra eu estar me sentindo bem, sabe? E eu não tava. E ela, por ela ser mais velha, ela não aguenta ficar no carro muito tempo. Então, quando a gente. É umas 2 horas e meia de viagem pra lá. Então, quando a gente tava chegando lá, ela falou que ela tava muito cansada. E o meu host dela, ele tinha, tipo, planos da gente ir jantar em um lugar mais especial, por ser meu aniversário e tal. Então, ela falou: não, eu tô muito cansada, a gente não vai pra lá. E eu fiquei muito chateada, sabe? Porque meu aniversário era um dia no ano. E ela não podia fazer um sacrifício de estar no carro por mais 15 minutos. E isso foi tipo. Então a gente foi jantar em um lugar normal que. Gente, eu não faço questão de muito luz de nada. Só que o que acontece? Era meu aniversário e ela não quis ir, então eu fiquei bem chateada. Depois disso, aconteceu muita coisa. Tipo, a gente discordava em muita coisa. Ai, vou sentar, minha perna tá doendo. E no geral, ela não era uma má pessoa, mas se ela falasse qualquer coisa e eu não concordasse, eu não podia falar. Porque se eu falasse, tipo, se eu contrariasse o que ela tava falando, ela ficava muito brava e começava a me xingar e a gritar comigo. E
ficava muito estressada mesmo, muito mesmo. Teve um dia que eu tava voltando da escola de bicicleta e começou a chover e eu tava sentada na bicicleta. Então, quando eu cheguei em casa, eu tava molhada. E ela falou, tipo, você molhou a bicicleta? Tipo, não parecia que ela tava preocupada comigo, parecia que ela tava preocupada com a bicicleta. Ela falou, você molhou o banco da bicicleta e não sei o que, não sei o que. E aí eu falei, tipo, não molhei o banco porque eu tava sentada nele, então o banco não molhou. Aí ela falou, por que você tem que ficar me contrariando, não sei o que, não sei o que, você tem que ficar me respondendo, blá blá blá. Começou a me xingar e eu fiquei, tipo, eu só tava tentando explicar, sabe? E sempre que acontecia alguma coisa, eu não podia, tipo, falar o que eu achava, senão ela ia ficar com raiva e eu tava me sentindo muito mal. Porque qualquer coisa que eu falasse, gente, qualquer coisa virava briga. E aí, o que acontecia? Ficava, ela me xingava e o meu host dad, tipo, chamava a atenção dela, falava que não era pra ela falar assim comigo, então eles começaram a brigar e ela começou a me culpar por eles estarem brigando. Ela falou, tipo, teve um dia que ela falou comigo que a minha função lá era consertar o relacionamento deles ao invés de arruinar. Ela falou isso comigo. E aí eu fiquei, tipo, e sabe quando você sente lá no fundo que, tipo, uma hora você não vai aguentar e você vai ter que sair? Eu sentia isso desde o início e teve um ponto que eu tava quase saindo, mas o meu host dad era um cara muito legal. Foi por isso que eu não tinha saído antes, porque eu gostava muito dele mesmo. Mas passou um tempo e começou a ficar mais frequente as brigas. Ela tinha muito ciúme de tudo na casa. Às vezes parecia que ela meio que queria competir comigo, não sei explicar, mas sempre que a gente tava comendo alguma coisa, ela ficava contando, tipo, ai, quantos que você comeu? Quantos você comeu? Não sei o quê. E, tipo, os meus pais sempre me ensinaram a não ficar olhando o que os outros estão comendo e tal, porque, né? Mas ela era assim, e parecia que ela tinha, que ela era, não sei outro jeito de falar, gente. Parecia que ela era egoísta com as comidas dela. Porque sempre que eu queria comer alguma coisa, eu tinha que ficar pedindo, tipo, ai, posso comer essa maçã? E ela não respondia, tipo, sim, claro. Ela respondia, depende, você tem sido uma boa garota? Ela falava umas coisas assim, gente. Ou então ela falava, tipo assim, ah, pode. Ou teve um dia que eu pedi pra ela, tipo, ela tinha os biscoitinhos de queijo. Eu falei, ah, posso comer um? Aí ela falou, sim, um. E eu fiquei, tipo, nossa, sabe? Era muito desconfortável, tipo, muito mesmo. Pode parecer bobeira, gente, mas isso é uma coisa que você se sente, tipo, que você não tá em casa mesmo. E eu almoçava na escola 11h30, então quando eu chegava em casa era, tipo, umas 4, isso quando eu não tinha teatro, né? Era umas 4 e pouca e tal. E eu tava com fome, então eu ia e comia alguma coisa. E ela começava a falar, tipo assim, o que você tá levando de almoço? Você não tá levando o suficiente, porque você sempre chega em casa morta de fome. E teve uma vez que ela falou comigo, tipo, que eu devia começar a comprar mais coisas pra levar de almoço. E quando ela falou isso, parecia muito tipo assim, ah, você compra e não come a minha comida quando você chegar. E fora que um dia também o meu host dad me ofereceu pra levar alguma coisa que ele tinha lá, então eu aceitei. E quando eu cheguei da escola, ela não trabalhava, gente, ela não fazia nada, ela ficava em casa o dia inteiro. E quando eu chegava da escola, ela sempre estava lá. Mas aí eu cheguei da escola e ela falou comigo, por que você tá levando o suficiente pro almoço? Eu falei, sim. Ela falou, então por que você aceitou quando ele te ofereceu? Tipo assim, era pra eu ter falado não quando ele me ofereceu, sabe? E eram essas coisas, tipo, umas coisas muito bobas, mas que te deixa, tipo, muito desconfortável mesmo. Sério, aconteceu tanta coisa que não tem nem como eu falar tudo aqui. Ela achava que eu fazia as coisas pra deixá-la de fora, entendeu? Tipo, esse problema da perna dela. No início eu tava andando muito devagar, mas chega uma hora, gente, que você não aguenta mais andar igual, tipo, tartaruga. Aí eu andava mais rápido e ele me acompanhava, e ela ficava pra trás. E, tipo, claro que eu não falava, ah, vou andar mais rápido pra ela ficar pra trás. E ela achava que eu fazia isso pra deixar ela, pra, tipo, excluir ela. E sempre que eu conversava com ele, ela achava que eu tava excluindo ela, que eu fazia tudo pra deixar ela com raiva. E sobre eu falar português. Quando eu falei no vídeo, algumas pessoas comentaram, porque o motivo do intercâmbio é falar inglês. Gente, mas como é que eu vou falar inglês com meus amigos do Brasil e com os meus pais do Brasil, entendeu? Tipo assim, ela não queria que eu falasse português porque ela achava que sempre que eu tava falando português, eu tava falando mal dela pros outros. Ela achava que eu tava falando mal e que eu tava excluindo ela. O que eu entendo que não deve ser muito confortável, né? Alguém tá conversando em outra linguagem perto de você e você não tá entendendo. Mas ela odiava, tipo, se eu tivesse no carro, sempre que eu tava no carro era tipo silêncio. Eu, ela e ele tinha uma música baixíssima. Se alguém me ligasse, tipo, algum amigo meu, eu tinha que falar, posso atender? Aí ela ficava tipo,
rápido, você pode conversar bem rápido com eles. E aí eu conversava em português e ela ficava. Teve um dia que ela me chamou de tipo rude porque eu tava conversando em português. E, igual eu falei, eu entendo que não deve ser confortável, mas eles são meus amigos, gente. E eu tava no carro, eu não tava fazendo nada. Qual o problema de eu estar conversando com os meus amigos, entendeu? Ela achava que era uma afronta isso, e ela reclamava muito. E algumas pessoas até falaram comigo, tipo, que parece que ela tinha um complexo de inferioridade, porque tudo que eu fazia, ela achava que era pra irritar ela, tudo que eu falava era mal dela, não sei o quê. Então. E eu sentia que eu não podia viver minha vida, porque tudo que eu fizesse eu ia estar, tipo, atrapalhando. Quando eu tive certeza mesmo que eu queria sair, foi um pouco antes da viagem pra Carolina do Norte, que a gente teve uma briga bem feia, que foi por um motivo muito nada a ver. Foi tipo, a gente tava tendo exame na escola, né, teste, e eu não precisava fazer, então eu fiquei em casa. E a minha amiga Estela falou, tipo, que a gente podia almoçar junto. Aí ela falou que se ela podia vir na minha casa. Eu falei que sim. Aí eu fui pedir, né, pra Sandra, que é a minha host mom, Sandra. E eu falei, tipo, a Estela vai vir almoçar aqui, ok? Isso era umas 9 horas da manhã. E ela ia umas 12h30, então eu avisei com o tempo. E aí a Sandra falou assim, isso não é o jeito certo de falar, você não tem que falar, ela vai vir aqui. Você tem que falar, ela está autorizada a vir aqui? E aí ela falou que não queria, não, porque ela não gosta de ter gente na casa dela e não sei o que, não sei o que. Ela sempre me falava isso, que ela não gosta de ter gente na casa dela e que eu tava fazendo muito barulho toda vez. Tipo, eu tava lá em cima no banheiro, eu deixava cair alguma coisa, ela sempre ficava tipo, que foi esse barulho? Ou então eu tava tomando café de manhã, eu batia a colher na tigela, ela falava, que barulhão, que tipo, eu tava sendo muito alta e que a gente sempre fazia muito barulho, sendo que a minha amiga tinha ido lá uma vez antes, porque ela não gostava que eu recebesse amigo em casa, tipo. E aí ela começou a ficar muito estressada por causa disso, e eu perguntei pra ela, tipo, por que que ela quis ter uma intercambista na casa dela, se ela não gosta de ter gente em casa, se ela não gosta de barulho, se ela não gosta de dividir. Eu não falei assim, eu falei, tipo, por que que você quis receber alguém? E ela falou, não tem que responder esse tipo de pergunta. Você não vai conseguir arruinar o meu dia de novo. Aí eu fiquei, tipo, e aí eu subi e depois disso ela me chamou e falou assim que eu tava desrespeitando as regras e que as outras intercambistas sabiam que eles eram pessoas mais quietas e que não gostavam dessas coisas e não sei o quê. Gente, deixando claro que eu não queria fazer uma festa com a minha amiga não, eu só queria que ela fosse pra lá pra gente cozinhar e almoçar. A minha host mom não gostava que eu mexesse no fogão também. Se eu fizesse qualquer coisa no fogão, ela olhava com cara feia, mesmo se eu limpasse, sabe? Não era pela bagunça, era porque ela não gostava mesmo, porque ela não sabia cozinhar, então eu não sei se ela tinha ciúmes de eu estar cozinhando, porque tudo era congelado. Era tipo comida congelada, ou então enlatada e tal. Mas aí ela me chamou e falou assim que eu não tava respeitando. E começou a falar um monte de coisa, que tudo que eu fazia era pra deixá-la com raiva, não sei o quê. E que eu era muito legal com meu host dad, pra eu conseguir o que que eu quero. Quando ela falou isso, gente, eu falei, tipo, não, eu não vou ficar aqui mais, não vou. E aí eu subi e eu tava pensando em fazer a mala, mas a gente ia viajar logo depois disso. Então eu falei, não. Porque eles já tinham feito tudo pra viagem, né? O meu rosto tinha separado tudo. Então a gente viajou e eu tentei ficar super calma na viagem. Eu ficava calada o tempo inteiro, eu não falava nada. E nos últimos dias da viagem, a gente teve outra discussão, que na verdade nem foi uma discussão, foi tipo ela falando comigo e eu ficando calada. Ela falou um monte de coisa comigo. E depois o meu host dad pediu desculpa. Eu já tava falando com a minha coordenadora que eu precisava mudar e tal. E a coordenadora falou que tava procurando outra família, que ela tinha uma família na minha zona, que é a zona da minha escola, pra eu não ter que mudar de escola. Ela me mandou uma mensagem, falou que ela ia me buscar um dia pra eu vir aqui conhecer essa família, que é que eu tô morando agora. Eu tô gostando muito, mas enfim. Tive que pausar aqui, gente, mas vamos continuar. Eu tinha contado pra minha mãe que eu tava pensando em mudar. E a minha mãe mandou um e-mail pro meu host dad falando isso. E aí eu acho que a minha coordenadora também falou com ele. Teve um dia que ele chegou e falou comigo: elas me falaram que você tava pensando em mudar. E eu fiquei tipo. Foi um clima muito estranho, gente. Entre quando você sabe que vai mudar e o dia que você muda de verdade, fica uma situação bem estranha. Mas. Sei lá, eu acho que tudo é estranho até que você tenha que passar por isso, sabe? Tipo, eu passei por isso e agora eu tô bem. Então, valeu a pena.
quando eu vim aqui conhecer eles, eu falei pro meu host dad que eu ia conhecer outra família. Ele falou, tipo, ó, eles acharam uma família muito rápida. E ele tava chateado, porque eu ia sair, dava pra perceber, tipo, ele ficava chateado. Ela começou a jogar umas indiretas, tipo, depois que ela soube que eu ia mudar de família. Aí, minha coordenadora me falou que, tipo, eles iam levar um tempo pra decidir, né? Se eu podia ficar ou não. Ela falou assim que ela ia me falar até a sexta, que eu vim aqui conhecer eles numa segunda. E aí passou a sexta, ela não falou nada. E aí eu falei, tipo, não, eles falaram não, que eles não querem me receber. E eu fiquei, tipo, super preocupada, isso no sábado e no domingo. Eu achei que eles tinham falado não. Aí quando foi na terça da outra semana, minha coordenadora me mandou uma mensagem falando que eles estavam felizes em me receber e que eu ia mudar no domingo. Então eu tive pouco tempo pra, tipo, arrumar, assim. E eu deixei pra arrumar de última hora, como sempre. Mas enfim, aí eu falei com o meu host dad que eu ia mudar. Na verdade, eu não falei, minha coordenadora falou. E aí, eles sabiam que eu ia mudar, então ficou uma situação bem estranha. Ai, minha perna tá doendo muito. Tô vendo se minha amiga tá aqui, porque eu vou almoçar com ela. E nos últimos dias, eles não fizeram nada de muito especial, não. Só no sábado, antes de eu vir, que a gente teve um almoço no shopping, que era um almoço da minha organização com outros intercambistas. E eu perguntei pra eles, vocês vão? E aí ela falou comigo, não sei, porque vai ser estranho já que você vai mudar. Eu falei, tipo, que se eles quisessem ir, eles podiam, então eles foram nesse almoço do restaurante. E foi bem estranho. Mas quando a gente voltou pra casa no resto do sábado, eu fui numa peça de teatro com a família da minha amiga Estela e no domingo eu fiquei arrumando mala e eu tive que ir no banco também porque eu tinha uma conta de banco com o meu host dad que era, tipo, dependente, então eu tive que fechar essa conta. Eu abri outra conta hoje com o meu novo host dad e isso foi uma das coisas que eu tava preocupada no início em mudar de família, porque, tipo, a minha conta, que era dependente, e também porque eu tinha, tipo, um violão lá e eu tinha, tipo, uma bicicleta. E eu pensei, tipo, se eu mudar e piorar. Esse é um dos meus medos. Mas eu mudei e tá muito melhor. Tudo melhorou, tudo. Vocês não estão entendendo. E no domingo, a minha coordenadora, ela foi me buscar no carro e eu tinha um monte de mala. E aí o meu host dad me ajudou a levar as malas. Apesar de tudo, eu sou grata e eu fiz até um vídeo, tipo, com umas fotos nossas pra mandar pra eles. Ele me ajudou a levar as malas e ele tava chorando, então quando eu saí de verdade, ele tava chorando, então ele me abraçou. E aí eu falei, tipo, obrigada e desculpa por qualquer coisa. E falei que eu ia sentir saudades. Foi assim, ele deu tchau e depois ele me mandou um e-mail, falou que ele tava muito emocionado. E a minha host mom me mandou uma mensagem falando que ele tava chorando muito, que ela tava se sentindo mal. E aí eu fiquei tipo, tá, porque você tá me falando isso? Mas eu não saí brigada com ele, tipo, ele até me falou que ele quer me ver de novo depois. Ai, gente, minha amiga chegou. Quando eu cheguei aqui, eles me receberam super bem, eles até fizeram um cartaz. Espera. Depois eu coloco foto, mas a minha família aqui é o pai, a mãe, uma filha de 19 anos que faz faculdade, então ela não mora com a gente, infelizmente. E dois meninos, um de 18 e um de 14 ou 15, não tenho certeza, mas eles são muito legais. Eu tô muito feliz de estar aqui. E é isso, eu expliquei um pouco do porquê eu mudei. Tipo, claro que não é tudo, mas eu espero que eu tenha conseguido, tipo, explicar um pouquinho, tirar um pouco das dúvidas de vocês. E obrigada. Beijo.